Evangelho de Lucas, capítulo 12. Nós iremos ler uma longa passagem. Do versículo 1 até o versículo 34. Mas a partir do versículo 22 até o versículo de número 1 a 21, não 1 a 34. E a partir do versículo 13, nós temos a leitura e o texto da nossa pregação. Então vamos do versículo 1 até o versículo 12. Lucas 12, 1 a 12. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e, depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando os levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Texto da nossa pregação, versículos 13 até 21. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado?
para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Deixem abertos, por favor, suas Bíblias nessa parte, que é o texto da nossa pregação. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, qual a consideração que devemos ter pelas riquezas e pela pobreza? Será que há ricos porque há muitos pobres? Será que as riquezas geram miséria para as nações? Ser rico é algo imoral? Ser pobre é algo louvável? Como nós nos posicionamos sobre essa questão, sobre a questão das riquezas e sobre a questão das pobrezas, sobre ser rico ou ser pobre? Se nós tomamos a teologia da libertação, o pecado é ser rico e o céu é um lugar apenas para aqueles que são pobres de dinheiro. E a teologia da libertação, para aqueles que já ouviram falar dessa palavra, é simplesmente o socialismo de Karl Marx e de Antônio Gramsci, vestido de uma linguagem cristã. Essa teologia, chamada de teologia da libertação, que em nosso Brasil tem como ícones, como expressões dela, como pregadores dela, Frei Beto ou aquele chamado de Leonardo Boff, essa teologia da libertação, ela endeusa o pobre e prega que os ricos são malignos, imorais e que precisamos pôr fim na propriedade privada para podermos alcançar o paraíso comunista e assim criarmos um novo homem, uma nova humanidade, onde reine a igualdade, a fraternidade e a liberdade. Mas, amados irmãos e irmãs, quando nós olhamos o Evangelho, seja a palavra de Deus do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, nós não encontramos apoio algum para aquilo que se conhece como teologia da libertação. E olhando para o texto que nós lemos, das palavras de Jesus, nós podemos perceber que não são as riquezas que geram miséria diante de Deus e levam o homem para o inferno. E nem é a pobreza material de bens que faz você ou eu sermos ricos diante de Deus e herdarmos ao reino de Deus. A avareza, a cobiça, é quem gera miseráveis diante de Deus e que prejudica o próximo. Vejam a palavra, ou melhor, a parábola que Jesus ele contou. E como uma parábola é uma história com um ensino dentro, Jesus nos traz nesta parábola do rico a seguinte mensagem: não seja louco, não seja avarento, seja rico para com Deus. Essa é a mensagem de Jesus na parábola do rico que nós lemos. Não seja louco, não seja avarento, seja rico para com Deus. Amados irmãos e irmãs, quando nós estamos aqui lendo essa passagem em Lucas capítulo 12, versículo 13, devemos lembrar que Jesus aqui ele está em sua última viagem para Jerusalém. A viagem onde ele irá, de fato, chegar em Jerusalém, ser preso e levado à cruz. E é nessa viagem, quando Jesus ele conta a parábola. É o estágio final do seu ministério terreno. E a fama de Jesus era tão grande que nós vemos
que as pessoas, multidões, estavam cercando Jesus ao ponto de se atropelarem. Versículo de número 1, posto que miríades de pessoas se aglomeravam a ponto de uns aos outros se atropelarem. E aí passou Jesus a dizer várias coisas aos seus discípulos. E no meio daquele aperto, como diz no versículo de número 13, nesse ponto, um homem que estava no meio daquela multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Nós não sabemos muita coisa sobre esse homem que falou a Jesus, que pediu a Jesus tal coisa. Quem ele era, de onde ele vinha, se ele era o irmão mais novo, se ele era o irmão mais do meio. Não temos detalhes, não sabemos muito sobre ele, sobre a situação que o levou a pedir o que pediu a Jesus. E o que sabemos? Nós sabemos que aquele homem se sentia defraudado, roubado por seu irmão. Sabemos que a lei de Deus regulava a partilha das heranças, ou seja, de patrimônios, de bens deixados pelos pais para com seus filhos ou parentes. E sabemos que cabia aos juízes do povo de Deus, aos anciãos, resolverem essas questões. Sabemos também que brigas por causa de herança trazem muita tristeza e muita divisão no meio das famílias. Quantas famílias nós conhecemos que depois que os pais morrem, se dividem, se matam, se agridem? Problemas por causa de patrimônio é algo muito sério. Também nós sabemos que aquele homem que falou a Jesus considerou Jesus um mestre, um rabino. Ele disse: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. E outra coisa que sabemos é que ele não só considerou Jesus como mestre, mas ele considerou também que Jesus ele tinha um poder de julgar e de definir aquela situação. Tanto que ele disse: ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Então, nós temos aqui uma situação onde Jesus ele é colocado numa posição de muita delicadeza. E como Jesus reage? Nós aqui vemos e sabemos como Jesus reage. O Senhor Jesus ele não atendeu o pedido daquele homem. Versículo de número 14. As pessoas podem até achar Jesus áspero com essa resposta, mas não. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Veja que Jesus de fato ele frustrou o interesse daquele homem. Isso nos mostra, meus irmãos, que nós às vezes pensamos que o Senhor ele atenderá todos os nossos pedidos, conforme tudo aquilo que nós pedimos a Ele. Aquele jovem talvez tenha pensado, aquele homem talvez tenha pensado dessa forma: eu vou pedir ao mestre, ele vai resolver essa questão para mim. Mas o Senhor não atendeu o pedido daquele homem. O Senhor foi até forte, contrariando o pedido feito a ele, dizendo o que disse no versículo de número 14. A pergunta de Jesus era como se fosse uma afirmação. Era uma pergunta que já tinha uma resposta muito óbvia a ser dada. Jesus perguntou: quem me fez juiz do povo? Quem me fez repartidor das questões de você? A resposta era: ninguém. Ninguém fez Jesus de juiz. Jesus ele não estava ali como juiz. Jesus não tinha autoridade no sinédrio. Jesus não sentava à porta da cidade para discutir as questões civis de Israel. Jesus não poderia, naquela posição, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo aquele que vai julgar os vivos e os
mortos, tratar aquele ponto naquele momento que ele estava vivendo. E por isso Jesus, ele contrariou aquele homem. Ele disse: eu não irei julgar isso. Praticamente ele estava dizendo essa verdade. Mas o que Jesus fez? O Senhor, ele aproveitou a situação para dar uma instrução, um ensino a todos aqueles que estavam ao redor dele ouvindo. Vejam o versículo de número 15. Então lhes respondeu. Jesus, ele fez a pergunta ao homem, mas agora ele lhes respondeu. Ele falou agora a mais pessoas, a uma multidão. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Aqui é um mandamento de Jesus para nós, para aqueles que estavam ouvindo a ele. E aqui nós temos a fonte, a causa do problema que levou aquele homem a ir ao Senhor Jesus: a avareza ou cobiça. Algumas pessoas podem chamar isso de ganância, uma ganância má. E eu irei usar a palavra avareza porque ela é muito comum na Bíblia. E há dois tipos de avareza ou cobiça que a Escritura nos descreve. A avareza, que é o amor pelos bens e que leva o homem a armazenar, a guardar para si mesmo somente. É aquele tipo de cobiça ou avareza que a Bíblia chama de amor pelo dinheiro. Aquilo que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. É um amor tão grande por suas posses, por seus bens, por seu dinheiro, que você somente poupa para você mesmo. Você não prejudica ninguém de modo direto. Você somente reserva para você. É um tipo de avareza passiva. É um tipo de avareza onde você não se incomoda com ninguém. É um tipo de avareza que você de fato quer adquirir novos bens sem defraudar o seu próximo, sem roubar o seu próximo. Porém, é um tipo de avareza que você não promove o bem do próximo. Esse é o primeiro tipo. Uma avareza mais mansa. Mas há um segundo tipo de avareza. Esse outro tipo, ele é mais carnívoro. É um tipo de paixão que leva você a por prazer, querer mais e mais, ter mais e ter mais, ter ainda possessões para si somente, mas não somente isso. É um tipo de paixão por dinheiro e por bens que pode levar você até mesmo a defraudar, a enganar, a torcer o direito do seu próximo. É ativa esse tipo de avareza, ela é violenta. Você pode até chegar a usar força para conseguir o bem que você quer. Lembre-se, por exemplo, de Acabe, que tentou de todo jeito conseguir a vinha de Nabote, ao ponto até mesmo de cobiçar tanto e matou Nabote. Apesar de Jesus ele usar uma palavra no grego que se refere a esse tipo último de avareza, essa avareza mais ativa, mais carnívora, mais violenta, a ordem de Jesus foi, preste atenção por favor, a ordem de Jesus: tende, versículo 15, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Toda e qualquer avareza.
E Jesus deu um motivo para nós nos guardarmos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida do homem não está nas muitas riquezas que ele possui. Partindo desse mandamento, Jesus ele falou a parábola do rico insensato. Nós vemos no versículo 16: e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo. Então, depois do mandamento, Jesus vem com uma parábola. Ainda ele dá essa parábola. E nessa parábola, Jesus ele está dizendo a nós: não seja louco, sendo um avarento, seja rico para com Deus. A parábola do rico insensato serve para fixar, para colocar firme em nossa mente e em nossos corações o mandamento que nos protege de todo tipo e de qualquer avareza. E Jesus ele dá e usa ilustrações tão claras que nós vamos poder entender bem e ficar com essa mensagem em nossos corações e em nossas mentes. Jesus ele pega o avarento e ele ilustra o avarento na pessoa do rico fazendeiro da parábola. Ele diz: o campo de um homem rico produziu com abundância. Versículo 16, no finalzinho. E aí, quando nós estamos lendo dos versículos 16 até o versículo 21, as características do avarento na pessoa, na ilustração daquele fazendeiro, são ressaltadas. Eu vou citar algumas. O avarento ele é soberbo, ele é orgulhoso. Notem que este homem da parábola ele não pediu conselho a seu ninguém. A sabedoria da palavra não importava para ele, porque para o avarento Deus ele não existe. O avarento ele vive a sua vida como se Deus não estivesse existindo e como se Deus ele fosse alguém que não pudesse tocá-lo. O conselheiro do avarento é o seu próprio coração cobiçoso. Versículo de número 17, o texto diz: e arrazoava consigo mesmo. Ele estava conversando e pensando com os seus botões, como se diz. Ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E aí segue-se uma conversa entre o avarento e ele mesmo, entre ele e o seu coração ganancioso. Soberba. Outra coisa que nós podemos ver como característica do avarento que Jesus ele quer nos ilustrar é que ele não considerava as suas riquezas, os seus bens como uma bênção de Deus. Você notou na leitura que ele falava meus frutos, versículo de número 17. Ele diz: não tenho onde recolher os meus frutos. Depois, no versículo 18, ele fala dos meus celeiros. E ainda no finalzinho do versículo 18, ele diz: todo o meu produto e todos os meus bens. Meu e meu. Que diferença entre esse homem e todos aqueles que, com amor e verdadeira fé, são chamados pelo Senhor. Por exemplo,
Nós vemos que Davi, ele louvava a Deus, considerando tudo aquilo que ele tinha como nada diante do Senhor, e ele sabia que tudo era do Senhor. Do Senhor é a terra, o mundo e os seus habitantes. Ora, tudo é do Senhor. As riquezas são presentes do Senhor. Lembre-se que o Senhor ele enriqueceu Abraão. Lembre-se que o Senhor lhe deu tudo o que Jó tinha e deu de dobro depois que ele provou Jó de modo muito forte. As riquezas são do Senhor. Mas o cobiçoso ele não considera as riquezas como presentes, como dádivas, como graça que nós não merecemos, mas apenas como um fruto do trabalho dele. Você já notou muitas pessoas dizendo isso? Eu ganhei isso com o suor do meu rosto. Não é uma frase errada em si. O problema é quando você diz: fui eu a fonte desse bem. Ou vive, mesmo que diga, Deus me deu, mas confiando em sua força, confiando em sua sabedoria e tratando tudo o que tem, seja as coisas maiores ou menores, como suas e não como de Deus. O avarento não considera a riqueza como bênção. O avarento também, ele não pensava no próximo quando planejava a administração dos seus bens, e eram bênçãos de Deus. O homem rico somente planejou ampliar os seus celeiros, aumentar a sua capacidade de guardar para si as coisas que ele tinha recebido da sua lavoura, que Deus havia dado a ele. Ele queria reter os bens para si mesmo. No versículo 18 ele disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então, no versículo 19 ele diz: direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa minha alma, come minha alma, bebe e regala-te. Veja, irmãos, em momento nenhum ele está pensando no próximo. Ele pensa na sua alma, na sua vida, no seu deleite. Eu farei isso. Obviamente, ele pensava em reter só para ele. Apesar, e nós devemos deixar isso muito claro, porque vivemos em dias obscuros, em dias onde o socialismo tem tomado a mente das pessoas, e o socialismo, um dos maus dele é o controle e a tentativa de controlar o bem alheio, o bem dos outros, dizer, tirar de você seu dinheiro para dar a certos grupos, A ou B, sem pedir a permissão a você. Apesar de não ser obrigado a repartir o seu bem em um certo sentido, o fazendeiro somente pensou em entesourar para si mesmo. Ele não pensou em voluntariamente distribuir com os necessitados. Eu falo voluntariamente porque esse é o espírito da lei do Senhor. Dar de modo voluntário o que tem. Porque quando nós damos de modo voluntário, nós estamos mostrando amor por Deus e amor por nosso próximo. Quando nós somos obrigados pela força, seja do Estado ou de outras pessoas, a dar o que nós temos, isso não é uma doação, isso é roubo. Estamos sendo extorquidos. Mas aquele homem era mau. Ele só pensou em si.
Ele não queria dar voluntariamente tudo aquilo que ele estava sobejando. O avarento, ele não pensava no próximo quando estava planejando a administração das bênçãos que ele recebeu do Senhor. O avarento também, ele se achava autossuficiente. Uma pessoa autossuficiente é aquela que não precisa, que acha que não precisa de ninguém, não precisa nem de Deus. Ele se acha o dono de si mesmo. Notem que o avarento rico, ele pensava: eu farei, eu destruirei, eu reconstruirei, eu recolherei, eu direi. Eu. Sempre tome cuidado com pessoas que estão falando do eu. Eu penso assim, eu acho assim, eu faço assim. Cuidado. Normalmente, atrás de uma pessoa que usa muito o pronome pessoal na primeira pessoa, são pessoas que são cheias de si. Eu. Aquele homem era cheio de si. Ele se achava autossuficiente. Ele achava-se dono de si mesmo. Ele dizia para a sua própria alma: eu direi a minha alma. Ele não considerava que Deus é o dono até mesmo de nossas almas, porque isso é a verdade. Todas as almas pertencem ao Senhor, todas as vidas pertencem ao Senhor, tudo é dele, nada é nosso. Ele é Senhor. E a última característica que nós podemos ver nesse momento é que o avarento, ele ele depositava sobre seus bens sua esperança no futuro, seu consolo e sua paz. O homem rico, ele viu a abundância de seus bens, mas ele não louvou a Deus por essa abundância. Mas ele planejou o seu futuro com base na abundância dos seus bens. Você pode perceber isso no versículo 18. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Veja a esperança dele onde estava, nos seus muitos bens, que ele já via como já estava certo o seu futuro garantido por muitos anos. E sobre esses bens ele dizia à sua alma: come, bebe, regala-te, ou seja, festeja, pois o teu futuro já é garantido. Veja os seus bens. Eu acho que esses versículos que nós estamos lendo já são suficientes para mostrar as características que mostram a avareza, nos faz reconhecer o avarento e nos faz perceber como de fato devemos nos proteger, fugir de toda e qualquer avareza. O Senhor ilustrou muito bem o homem, a mulher que confiam sua vida e acham que a sua vida está em bens materiais, nessa vida aqui na terra. Agora, nossa atenção deve estar sendo dirigida para o fechamento, o desfecho da parábola, que se encontra no versículo número 20 e no versículo 21. Mas Deus lhe disse: a cena agora é o drama, é o clímax. Deus entra em ação.
Mas Deus me disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Aqui é o fechamento da parábola, e o versículo 21 é o moral da parábola, a moral da parábola. Eu quero ilustrar isso aqui, porque eu acho que talvez você já tenha tido um sonho onde você estava deitado em dinheiro ou com muitas riquezas. Eu já tive vários desses tipos de sonhos. E os nossos sonhos muitas vezes revelam que inconscientemente está em nosso coração, né? Como o tio Patinhas, ele sonhava tomando banho nas suas pratas lá de ouro, nas suas moedas de ouro, etc. E eu acho que já aconteceu com você que quando você está no melhor do sonho, deitado em riqueza, aí você escuta uma voz lá dentro: acorda que chegou a hora. E aí você acorda, é a hora de ir para a escola, de ir para o trabalho, a sua mãe, ou seu marido, ou sua esposa lhe chamando. Você, puxa, porque eu não fiquei mais um tempo aproveitando dentro dessa piscina de dinheiro? Aconteceu isso com aquele homem. Porque quando nós estamos afundados em idolatria, é como se nós estivéssemos entorpecidos, porque o pecado ele entorpece. O pecado é como uma droga. O pecado nos deixa loucos, como animais. A gente pensa que está tudo certo, mesmo estando tudo errado. A gente fica acreditando na mentira, na loucura, como se fosse a pura verdade e sabedoria. Isso é o pecado. Isso é um estado de embrutecimento que o pecado nos coloca quando nós estamos afundados em nossa idolatria. Assim também era aquele homem da parábola. Ele estava afundado na sua idolatria de tal forma que ele era como um louco, um insensato. E aí Deus despertou aquele homem da sua loucura. E a primeira palavra que Deus usou na parábola foi louco. O texto nos diz: louco. E depois Deus, ele na parábola fala: esta noite te pedirão a tua alma. Ele estava tão certo que a alma era dele, a minha alma. E até parece uma ironia, Deus está dizendo: hoje à noite te pedirão a tua alma. Se fosse dele, ninguém tomaria. Ou seja, chegou o momento de ele prestar contas. Chegou o momento onde Deus iria cobrar cada centavo dele. O que ele fez com aquele centavo? Quanto mais com seus milhões. E uma pergunta que de fato desmantelaria aquele homem soberbo avarento: e o que tens preparado, para quem será? E agora, se eu for tomar a tua alma, para quem será toda essa tua riqueza? Para quem irá? Irá para você? Não, porque obviamente, como a palavra de Deus nos diz, nu chegamos ao mundo e nu nós saímos do mundo. Nós não levamos nada dessa vida. E por isso, meus amados irmãos, é tão claro, como o apóstolo Paulo disse, que se a nossa esperança se limitasse a essa vida terrena, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Assim foi terrível para aquele homem da parábola ser acordado da sua insensatez pelo próprio Deus. Assim vemos como Deus, na parábola, ele de fato desmascarou a futilidade e a miséria que é a avareza e o avarento.
notem que Jesus diz, versículo 21, aqui é a moral da parábola, aqui é o ensino da parábola. O que é uma parábola? Uma parábola é uma história com um ensino dentro. Jesus diz, versículo 21, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. É um louco, não levará nada, não terá nenhum proveito. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O fim dos avarentos é condenação eterna em corpo e alma. O dinheiro dele não vai conseguir comprar nenhum grande advogado para livrá-lo do juízo de Deus. E entenda, meus amados irmãos, que quando nós chegamos nesse ponto da parábola e nessa aplicação que Jesus ele faz, nós podemos ver que as pessoas, os ricos, eles não são condenados porque eles são ricos. Mas serão condenados os ricos que são avarentos. Serão condenados os avarentos. Não os ricos. De fato, quando nós lemos o Evangelho, os ricos eles são mais tentados a amarem o dinheiro. E por isso, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Dificilmente. Jesus disse que era mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus não estava fechando o céu para os ricos. Ele estava dizendo, usando uma linguagem exagerada, para dizer como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Porque é muito mais fácil para um rico que vive rodeado de bens e de riquezas, e naquele contexto em que ele vivia, eles amarem tanto dinheiro e confiarem sua vida aos seus bens. Por isso que era difícil, mas não é impossível. Porque o Senhor salvou rico. O Senhor salvou Abraão, que era muito rico. O Senhor salvou Jó, que era muito rico. O Senhor salvou José de Arimateia, que era muito rico. O Senhor salvou Lídia, que era muito rica. E muitas mulheres em Corinto eram mulheres de posse, ricas. Deus não tem problema com riqueza. Deus não tem problema com os ricos. Deus tem problema com o pecado. Deus é contra a avareza. Deus é contra a idolatria, pois a avareza é idolatria. E por ser idolatria, é que os avarentos não herdarão o reino dos céus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 6, ele diz, no versículo 9: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, versículo 10, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então notem que nem avarentos herdarão o reino de Deus. Sejam eles aqueles que poupam somente para si, não fazendo por amor ao dinheiro, não fazendo bem ao próximo, sejam os roubadores que se fala, que são os defraudadores, que por avareza defraudam, roubam, estocam. Então nós vemos no Evangelho, no ensino de Jesus, não uma condenação a todo e qualquer rico, não uma condenação àqueles que têm muitos bens, aqueles que acumulam bens para si,
não uma condenação às riquezas, mas uma condenação à miséria da avareza que leva o homem a entesourar para si e a não ser rico para Deus. Versículo de número 21, veja isso muito claro. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Concluindo, irmãos, vocês puderam assim notar que o pecado não é ser rico. Por isso não caia no erro do socialismo. Não caia nessa onda que vem sendo repetida no Brasil há quase um século. Elite versus pobre. Pobres versus elite. Trabalhadores versus empresários. Parem com isso. Por favor, não caiam no engodo, no engano de Satanás que vive semeando a luta de classes em nosso país há muito tempo. Não caia nessa história de que só há ricos porque há pobres. Não caia nessa história que temos que taxar as riquezas. Não caiam nessa história, isso é mentira. O cristianismo não manda as autoridades perseguirem os ricos e tirar dos ricos para dar aos pobres. Quem tira dos ricos e dá a pobre é Robin Hood. Robin Hood era ladrão. Não devemos cair nessa onda vermelha. O pecado é idolatrar os bens. Idolatria. O pecado é a avareza, porque a avareza é idolatria. Colossenses capítulo 3, versículo de número 5, o apóstolo Paulo, Colossenses 3, 5, o apóstolo Paulo ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, natureza carnal, natureza caída que herdamos de Adão. Que natureza terrena é essa? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza. E o que é avareza? Avareza que é idolatria. Está vendo aí o que é avareza? É natureza terrena, é parte da nossa natureza caída e não da natureza nova, natureza celestial que temos herdado em Cristo Jesus. É essa avareza que, quando domina o coração do homem, faz-o negar o senhorio do Senhor Jesus. Essa avareza que é como um ídolo, quando Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores, ou servir a Mamon, que é a representação das riquezas, e servir ao Senhor, porque você ama um e odeia outro, por isso que ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Os avarentos podem até herdar muitos bens nessa terra, nessa vida. Mas como nós já lemos em 1 Coríntios capítulo 6, 10, os avarentos não herdarão o reino dos céus. A avareza é uma tentação, verdade, especialmente para os ricos. Porém, meus irmãos, como a avareza é uma questão da natureza terrena, como a avareza é uma questão do coração corrompido, porque Jesus ele falou isso muito claro em Mateus capítulo 7, versículo 21, que é deste coração corrompido, da nossa velha natureza em Adão, onde surge a avareza. Pobres também caem em avareza. Pobres? Sim. Vou fazer algumas perguntas a você. Quantos pobres são infelizes
por serem pobres. Quantos pobres ficam invejando a riqueza daqueles que têm mais do que eles? Não precisa ser rico, só ter mais do que eles, olhando e no coração com aquela raiva por causa do sucesso do seu vizinho. Quantos pobres em nosso país, meus amados irmãos, estão ansiosos pelos cuidados, preocupados com as coisas desta vida, e estão virando as costas para Deus, estão trabalhando como loucos, como se a vida deles dependesse do seu trabalho, primeiramente. Deus usa o trabalho, é verdade. Com o suor do teu rosto ganharás o teu pão, mas o nosso trabalho não deve ser o nosso Deus. Quantos pobres venderam suas almas a um governo anticristão por causa de uma Bolsa Família e por causa de um acesso à universidade? Quantos pobres você conhece e colocam na justiça os seus patrões somente por causa do interesse de ganhar algo mais depois que sai do emprego? Quantos pobres deixam de comer, comprar um pão ou uma caixa de leite para poder jogar no bicho ou jogar nas lotos na esperança de ganharem um prêmio e saírem de sua pobreza? Quantos crentes pobres, meus irmãos, não estão dando ofertas que irão socorrer outros necessitados e beneficiar a pregação do Evangelho, porque usa aquele argumento: ah, eu sou tão pobre, eu não consigo ter para mim, como é que eu vou ofertar ao Senhor? O que são essas coisas? Avareza. Está vendo que a avareza não é algo somente para ricos? A avareza é algo do nosso coração. Eu e você. A avareza é uma obra da carne, fruto da carne. É um pecado que sai de nós, que se infiltra dentro da igreja, como nós aprendemos lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10 e 11, a reprovação aos avarentos. E meus irmãos, minhas irmãs, por amor de Cristo Jesus, nós devemos abandonar, abominar, detestar toda e qualquer avareza, porque a avareza é idolatria. A avareza é como se nós estivéssemos colocando outro Deus ao lado do nosso único Deus Salvador. A avareza deve ser odiada, porque Deus a odeia, e porque ela leva pecadores ao inferno. Nós não queremos essas coisas. O Senhor Jesus Cristo disse a nós: tende cuidado e guardai-vos. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus, ele diz: não seja como um louco que considera seus bens o fundamento de sua vida. O Senhor, ele nos chama a sermos ricos para com Deus. E aí você deve estar perguntando: como é que eu me faço rico para com Deus? Porque Jesus, ele está dizendo, indiretamente está dizendo, rico para com Deus. Era o problema dos avarentos. Eles não eram ricos para com Deus, porque eles se preocupavam em tesourar só para si. Então, como um pecador miserável, pobre, como nós somos,
somos ricos para com Deus. A vida terrena, ou melhor dizendo, na vida terrena, nos tornamos ricos por meio de 3 coisas: trabalho, herança e roubo. Vocês entenderam pelos quais os meios que Deus estabeleceu 2: trabalho e herança. E o terceiro é o roubo. O roubo, pessoas estão ficando milionárias. É só entrar em certos partidos, ficar 4 anos, ser amigo dos governantes que são desse partido, e seus filhos de uma hora para outra ficam milionários. Três modos de ficar rico: muito trabalho, herança e roubo. O terceiro a gente discorda, claramente, condena, reprova. Isso na vida terrena. Mas na vida espiritual, nós nos tornamos ricos somente por um modo. Que modo? Herança. Herança, pastor? Sim, herança. Não existe outro modo na vida espiritual para que você fique rico. Você não é por seu trabalho, seus esforços, por suas boas obras, seus esforços por suas boas obras, e nem é por roubo. Só por herança. Que herança? A herança que recebemos de graça e somente mediante a fé em Jesus Cristo. Isso é um modo para nós ficarmos ricos para com Deus. O único modo. Pois Jesus, Ele se fez pobre para conquistar para nós todas as riquezas e todos os tesouros da graça de Deus. Apesar do Senhor Jesus Ele ser o herdeiro de tudo, o herdeiro de toda a criação, Jesus Ele encarnou, Jesus Ele nasceu como um menino pobre, Jesus Ele viveu como um jovem pobre, Jesus Ele viveu como um homem pobre e morreu como um miserável maldito numa cruz, para ao terceiro dia ressuscitar em glória, com todo o poder, sendo o Messias, para que Ele pudesse nos enriquecer diante de Deus, para que nós pudéssemos ser feitos herdeiros de todas as bênçãos celestiais, sentarmos com Jesus nas regiões celestiais e dizermos: glória a Deus, porque agora eu sou rico da graça do Senhor. Quando eu creio no Evangelho, toda a riqueza de Jesus é colocada em minha conta. Riquezas espirituais. A gente sabe de um falso evangelho que estão sendo pregando aí, dizendo que crente não pode ser pobre. Você tem que decretar, você tem que ordenar, você tem que dar oferta. Não é engraçado que nessas seitas aí só quem fica rico são os líderes, enquanto os pobres ficam mais pobres. Cada história que você precisa de muita fé na mentira para acreditar. O cara não trabalha, chega dinheiro na conta dele, contrariando o que a Bíblia diz, que dinheiro só chega em nossa conta por meio de trabalho e herança. Ninguém deu, ninguém fez. Onde é que surgiu esse dinheiro? Satanás tem muito engano. Mas nós somos ricos da graça de Deus. Isso importa. Ricos diante de Deus, porque Jesus pegou toda a riqueza dele e disse: Pai, eu faço esses pecadores miseráveis agora co-herdeiros. Eles participam comigo, eles vão sentar junto comigo no meu trono de glória, e eles vão herdar tudo que tu tens me dado. Eles irão reinar comigo sobre todas as criaturas. Imaginem, crianças, pela fé em Jesus, você pode até não ter uma casa, uma mansão, um carro na garagem, uma babá ou coisa desse tipo, os brinquedos que você quer.
mas vocês são herdeiros do reino de Deus. Seria muito melhor se tivéssemos as duas coisas, mas muitas vezes Deus não nos dá as duas coisas, riquezas materiais e riquezas em Jesus. E por isso que você, mesmo se for pobre, você pode se sentir mais do que um trilionário, porque você está em Cristo. Jesus é a riqueza nossa diante de Deus. Jesus é de fato o nosso bem. Como o salmista Davi diz: Senhor, não tenho nenhum bem além de ti. Que coisa linda! E por isso, aqueles que estão em Jesus, eles podem ser tão ricos quanto Abraão, tão ricos quanto Jó no seu último estágio, tão ricos como José de Arimateia, tão ricos como Lídia, mas também eles podem ser tão pobrezinhos como aquela viúva que deu a sua única oferta ao Senhor, mostrando assim a sua confiança no Senhor. Vocês serão participantes das mesmas riquezas em Jesus, e por isso podem viver alegres, independentemente dos bens materiais que você possa possuir nessa terra, porque todos nós, juntamente com Cristo, somos ricos diante de Deus. Agora, um alerta para todos. Na vida terrena, nós temos várias classes sociais. Nós temos os mega ricos, os ricos, classe média, os pobres e os miseráveis. Apesar de uma falsa propaganda dizer que no Brasil os miseráveis quase sumiram os miseráveis praticamente. Mentira. Nessa vida nós temos essas classes sociais, mas na vida espiritual não temos tantas classes. Na vida espiritual nós só temos duas classes. Quais elas? Os milionários e os miseráveis. São M's, as duas palavras começam com M, mas totalmente diferentes: milionário e miserável. E na vida espiritual só é milionário quem está em Jesus. Pode ser pobre de marré, mas só aqueles que estão em Jesus são milionários. E miseráveis são todos aqueles que estão fora de Jesus. E eles podem nadar em dinheiro, mas irão ser e continuar a ser miseráveis, e se não se arrependerem dos seus pecados e servirem só ao Senhor, eternamente miseráveis serão. Em qual classe você está? Em qual classe você se satisfaz? Daqueles que são miseráveis, mesmo se você for oferecido a você todas as riquezas e reinos do mundo, como o Satanás, o enganador, estava oferecendo ao Filho de Deus, para que o Filho de Deus negasse a sua posição de humilhação e o servisse e o adorasse? Ou você quer ser milionário diante de Deus, servindo humildemente a Jesus? Qual é a sua posição? Qual é a classe social, espiritual que você deseja participar? Só duas classes: milionários ou miseráveis. Milionários são aqueles que Deus entregou ao seu Filho, são aqueles que pela graça de Deus, mediante a fé, estão ligados a Jesus. Esses são os milionários. Os miseráveis são todos aqueles que estão fora de Jesus. Assim, Jesus ele encerra a parábola desse modo. Nós somos chamados a refletirmos nas grandes riquezas que nós temos em Jesus e na miserável situação de todos aqueles que estão fora de Jesus. Assim, com essa palavra, Jesus ele está nos ensinando de modo muito claro que somente aqueles que estão ligados a Cristo pela fé podem se considerar ricos para com Deus e dizer à sua alma: tens em depósito muitos bens, descansa.
come. É Gálatas. Ou seja, só aqueles que estão dizendo em Cristo e vivendo em Cristo pela fé, eles podem dizer: vocês são tão ricos, aproveitem, se alegrem com isso no Senhor Jesus. Festeja! Porque, meus irmãos e irmãs, somente em Cristo nós gozamos eternamente e gozaremos eternamente em corpo e alma toda a herança que Ele conquistou graciosamente para nós, mediante a sua morte, mediante a sua ressurreição, sua ascensão. Amém.